Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Só os irmãos desencarnados, né, Aparecida, que me acompanham. Essa daqui também foi outra vindo pela primeira vez. Quem? Você? Eu não, é. Então, vamos falar das nossas atividades da casa. Às segundas-feiras, nós temos um estudo online. Nós estamos estudando o livro Vinha de Luz. Quem quiser participar é só deixar o telefone com um dos trabalhadores da casa, que será adicionado no grupo. Serão todos muito bem-vindos. Estudar a doutrina é uma coisa fantástica. Também temos aqui presencialmente a evangelização. Tanto o estudo como a evangelização são das 20 horas às 21 horas. Podem trazer seus filhos, que eles também, né, desde pequenininhos, a gente ensinando a doutrina, ensinando o bom caminho, faz parte e é importante. Às terças-feiras, presencialmente, de 19h30 às 20h30, nós temos o estudo do livro A Gênese. E de 20h30 às 21h30, o trabalho fechado para os trabalhadores da casa, que é a nossa reunião mediúnica. Às quintas-feiras, de 20 horas às 21 horas, nós temos a palestra pública, que todos são muito bem-vindos, não é isso? Que hoje quem vai falar pra gente é o Marcos Ferreira, o tema é Despertar, a urgência do momento, da Casa Espírita Fé e Caridade. Despertar é o que todos nós estamos precisando. E como, né? Vamos ler um trechinho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiverdes muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa o que esteja a que esteja mais próxima. Passa a seguinte e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não deis o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Ou seja, não procrastinemos. Vamos em sequência. Às vezes a gente escolhe demais e não faz nada, marca passo, né? Às vezes a gente acha que sabe e não sabe. Se nós seguirmos o caminho, dá certo. Então, e também vamos falar da nossa biblioteca, né? Nós temos tantos livros aqui, se sentindo sozinhos, querendo serem levados para casa, serem estudados, serem folheados. Temos romances, temos a doutrina. Então, quem quiser ler, quem quiser se aprofundar, está aqui à disposição e sem pressa de devolver. Eles só querem se sentir acolhidos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer a nossa prece. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Sabemos, Senhor, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá o Senhor estará. Mas também sabemos que dentro de nós, mesmo que sozinhos, o Senhor não nos desampara. Agradecemos, Senhor, por esta união aqui hoje, por todos os que estão aqui presentes, por aqueles que não puderam vir. Que esta união, que esta comunhão possa elevar as energias e dispersar, Senhor, para aqueles que tanto necessitam, que necessitam do amparo, do consolo, de se sentirem acolhidos. Que a Tua luz possa emanar, Senhor, abraçando-nos, preenchendo-nos e ajudando-nos a prosseguir, a evoluir, a buscar a Ti, a seguir os passos do Cristo. Te somos gratos pela dádiva da vida e pelas oportunidades que nos concede hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Então, passo a palavra para o Marcos. Seja muito bem-vindo. Deixa eu colocar uma linha. Gente, o Marcos Ferreira é o Marquinhos, tá? Porque Marcos Ferreira eu coloco porque, sei lá,
colocar, né? Porque colocar Marquinhos que esquisito. Mas quando fala Marcos Ferreira, eu fico procurando o Marcos Ferreira. Falo, quem será esse cara, né? Mas aqueles que me conhecem já sabem aí que eu sou Marquinhos. Não sei por que também Marquinhos, poderia ser Marcão, né? Mas é uma alegria a gente estar de volta, estar aqui nessa casa, né? A gente estava comentando aqui que eu estou aqui desde o dia que a casa abriu a porta. Só não fiquei trabalhando, mas praticamente a gente está aí muito tempo. Só demos uma parada na pandemia, mas fora disso a gente está sempre juntos, né? Para trabalhar. Então é uma alegria para a gente, né? Poder estar trabalhando ainda. A gente já passou dos 40 anos, né? Já dos 50 na realidade, né? Para não mentir, dos 60 também já passei, né? Então a gente já... Não, então, vou chegar, espera, mas é a minha meta, entendeu? É a minha meta. Mas a gente começa a perceber que eu estava falando com ela, que uma pessoa, ontem eu estava fazendo uma outra palestra, a pessoa assim, Marquinhos, há 25 anos atrás eu estava escutando, eu falei, não fica falando isso assim, não. Deixa, não fala que há um tempo atrás eu estava te escutando. Mas é uma alegria para a gente poder estar continuando fazendo isso, né? E é uma dádiva. Se a gente soubesse quanto é uma dádiva. E eu trouxe um tema aqui hoje, né? Despertar a urgência do momento. E eu vou pedir a vocês muita paciência comigo hoje, mas ao mesmo tempo muita maturidade. Porque nós estamos chegando num ponto da nossa existência que não dá mais para conversar, conversinha. A gente precisa agora, ou desperta, ou continua dormindo. Porque é um momento grave? É um momento grave. É um momento de urgência? É um momento de urgência. De urgência não no sentido de ficar preocupado se eu vou para o umbral, se eu vou para nosso lar, se eu vou para um lado ou para o outro. Não, é preocupado de entender que eu preciso me despertar, porque eu tenho que mais do que nunca compreender que a minha existência é responsabilidade minha e que eu preciso começar a falar o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. Porque a gente percebe na humanidade uma coisa muito estranha. O último censo demonstrou que espíritas no Brasil somos mais ou menos 5.200.000. E um influencer que foi preso há 2 semanas atrás no Rio de Janeiro por molestar a criança tinha 26 milhões de seguidores. Ou a gente desperta, ou a gente vai chegar no momento que talvez a gente vai ser convidado a se retirar da sala. Não é punição, é sintonia. Eu falo com as pessoas o seguinte, quem está preocupado que está fazendo caridade para ir para algum lugar, para de fazer. Porque, sabe para onde eu vou depois que eu desencarnar? Para onde a minha consciência me levar. E outra coisa, se eu for para o umbral, nem ligo, porque eu vivo a Terra é um umbral. Qual a diferença de a Terra para um momento, né? Ainda mais no momento que nós estamos passando. E eu sou meio ghost, né? O ghost do outro lado da vida, dos dois lados da vida. Porque eu estou do consultório fazendo processo terapêutico, na valorização da vida, trabalhando com suicídio, com um monte de coisa. Eu trabalho lá na cirurgia espiritual, eu sou da área de atendimento espiritual da AME, né, de Juiz de Fora. Eu sou da reunião mediúnica de desobsessão do Fé e Caridade. E aí você começa a perceber que isso não me faz ser melhor que ninguém. É o contrário, isso é sinal que eu tenho mais dívida. Então eu tenho que trabalhar mais para pagar as dívidas. Mas o que eu vou falar aqui hoje, eu espero que eu não vou tirar, nós vamos falar de Emmanuel aqui hoje bastante, e eu não vou, tanto que eu vou ler muito com vocês aqui, porque eu não quero nem usar a minha fala para tirar do Emmanuel a verdade dele. Porque a gente está conversando, né? Porque quando a gente vai preparar uma palestra, a gente não escolhe muito não. Eu não queria falar sobre isso não, eu queria falar sobre outra coisa. Mas eu comecei a tentar ir para o outro lado, eles me tiram. Aí eu falei, nossa, mas está muito sério. Eu sou brincalhão? Ele falou assim, brinca seriamente. Eu vou brincar seriamente. Aí eu falei, mas está muito pesada. Aí foi a mensagem que chegou para a gente, que a gente está usando. Não é mais tempo de diminuir o Cristo para caber na gente. Está na hora da gente se aumentar para caber no Cristo.
porque já foi o tempo daquele negócio de ficar se reduzindo. Tem gente que está querendo reduzir a doutrina, reduzir linguagem, falar que o evangelho é difícil, que as coisas são difíceis e tal, e a gente vê aprendendo um monte de coisa que não presta com uma facilidade muito grande. Ela falou, não falou para vocês, mas os livros estão aí. E é engraçado que a gente não vê as pessoas lendo mais, né? Mas vamos falar, porque senão daqui a pouco eu não falei nada, eu estou assustando. Mas eu quero que vocês entendam que o objetivo aqui, eu estou falando desde agosto essa palestra aqui, em todas as casas que eu estou indo, né? E essa semana, por exemplo, amanhã eu completo a semana inteira falando, né? Cada dia eu estou numa casa. O objetivo, quando a gente prepara uma palestra, agora mais do que nunca, eu não vim aqui para falar para vocês, para casa, porque eu falei ontem no Dom Pedro, ontem eu falei lá no Leon Denis, na segunda-feira eu falei em outra casa, no domingo eu estava em outra casa. A gente fala aqui como se estivesse falando para a humanidade, porque nós somos a humanidade. Então eu não vim falar para ninguém aqui, eu não sabia quem está aqui. Eu não falei, vou lá para falar para... Não, é para falar como a gente estivesse falando para a humanidade. E outra coisa, me colocando nessa posição, né? E o que nós vamos usar aqui? Qual o roteiro que nós vamos usar? Joana de Ângeles, um pedacinho, né? Pegando Joana de Ângeles, que é a minha grande... o Divaldo, quando o Divaldo desencarnou, eu esperei uns dias, assim. Aí depois eu fiz uma prece para ele, perguntando se já que ele estava desencarnado, se ele podia me prestar a Joana, né? Que ele não ia precisar mais. Mas eu não tive resposta não, tá? Ainda não. Ou às vezes já emprestou e eu não estou sabendo. Porque tem isso também, a gente escuta pouco, né? Nossos ouvidos ainda são muito moucos. Vou falar sobre Fonte Viva, né? Vou usar o Fonte Viva e vou usar o Pão Nosso. Só para vocês saberem como referência. A gente também está começando a fazer isso. A gente está pegando as referências e falando para a pessoa, está aqui, ó. Se vocês querem saber de onde tirou os conteúdos, estão aqui. E claro, Livro dos Espíritos e Evangelho, né? Isso aí não tem como. Mas é porque às vezes quer mergulhar, então pega. Às vezes quem quer sair daqui e dizer, nossa, eu vou pegar esse livro Pão Nosso. Tá? Tem aí, não tem? Então já pega Pão Nosso. E aí nós vamos começar com a Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, que ela vem falando sobre estado de sono. E eu coloquei a imagem de uma criança ali para representar a gente. Ainda a nossa infantilidade, diante o todo, né? E ela diz assim para a gente, ó, a humanidade em geral vive em estado de sono. E quando a gente mergulha no estudo mais profundo da Joana de Ângeles, ela fala que 80% a 85% da humanidade está dormindo. E ela diz que esse estado de sono é em letargo, é letargia. E por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um e o significado da existência. Isso é coisa que a gente aprende quando a gente entra na doutrina espírita. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Mas a gente precisa mergulhar mais um pouco também sobre isso. Porque se a gente for analisar aqui, já que aqui nós estamos no meio espírita, então a gente pode falar como espírita. Imagine bem, quantas reencarnações nós temos, mais ou menos? Ontem eu brinquei com o pessoal lá do Dom Pedro, falei assim, vamos falar que a gente é espírito novinho, vamos falar que a gente tem só 50. Talvez a gente tenha 200, 150 ou mais. Mas vamos colocar 50 para falar que nós somos espírito novinho. Mas você imagina bem então, são 50 eus que já reencarnou 50 vezes. Quem sou eu? Olha essa pergunta, quem sou eu? Não é, esse de onde eu vim não é saber o que eu fui da vida passada, né? Eu, por exemplo, imagino que eu fui um lord inglês, pelo meu jeito de ser assim, esse meu estilo todo aqui, né? Eu tenho tudo a ver com o lord inglês, não tem, não é verdade? Para não vir tão igual, né? Para não vir tão igual, mas eu percebo que eu era um lord inglês. Porque ninguém também quer dizer para si mesmo que pode ter sido um carrasco, né? Então a gente, né? Eu lembro que uma jovem falou que ela imaginava que ela na vida lá atrás, ela era uma rainha. Eu olhei para ela e falei assim, tadinha, vamos embora. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que entender que esse mergulho que a gente está fazendo aqui, a gente já está vindo fazendo há muito tempo.
E olha que muito tempo, ainda até perdendo muito tempo. Por isso é a questão dessa urgência, né? E quando a gente começa a dizer assim, que o Emmanuel vira para a gente e fala que essa reencarnação nossa é a melhor de que nós já tivemos em todos esses tempos. Dá para imaginar as ruins, hein? Não, né? Já pensou que é bom esquecer, deixa o passado de lado. Olha, a dádiva que Deus deu a gente é o esquecimento do passado. Tem gente que me procura para querer fazer regressão. Eu falo, pelo amor de Deus, nem dessa vida não é melhor regredir. Você esquece seu passado, vai viver para frente, né? Aquela coisa do Chico, já que eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu começo agora e faço um novo fim. Falei, ó, no máximo que eu consigo fazer regressão contigo é umas 2 semanas atrás. Você vê que já 2 semanas já basta. E a gente continua falando, o que a gente está fazendo aqui então? Se eu sou esse ser que já está vindo, o que eu estou fazendo aqui? E eu sei que daqui a pouco estou indo embora de novo. Só que parece que a gente não desperta para isso. E a gente fica nessa questão de o que realmente é a nossa existência. Eu falo que, por exemplo, eu tenho 64 anos de idade, tá? Eu nunca vi um mundo tão maravilhoso quanto agora. Quantos recursos. Imagina bem, eu lá com 20, 15, 20 anos atrás, não tinha nada. Outro dia eu estava brincando com a pessoa, morri de rir disso. Falei, gente, eu fiz um curso com 14 anos no Senac, operador de telex. Aí eu virei para a pessoa, ela falou assim, que é isso? Ela não sabia o que era operador de telex. Eu falei assim, eu formei na escola Hamilton de datilografia. E era lindo aquela máquina de escrever que eu ganhei do meu avô, parecia a coisa mais linda do mundo. E hoje tudo que você pode imaginar está no seu alcance e a gente não sabe usar. Hoje a gente está tratando já, a Organização Mundial da Saúde, a nomofobia, que é a doença do uso do celular, que já está sendo usado o tratamento como um tratamento de droga. Espero que nós não. Então percebe o quanto que a gente está num momento esquisito? Aí a gente fala que nós somos os primitivos tecnológicos, os homens da caverna, que ao invés de fazer sinal de fumaça, manda o WhatsApp. Mas o movimento continua sendo o mesmo, tanto que a gente continua assim, pessoa, e aí, está tudo bem contigo? Jesus te abençoe, né? Então, esse é o nosso diálogo, ultimamente. E tem gente que manda uma mensagem para você e diz que conversou contigo. Eu falo que não conversou. A consciência de sono predomina no mundo moderno em razão das suas concessões ao prazer imediato, sem a consequente proposta e oportunidade para emoções libertadoras. Ninguém está muito preocupado com muita coisa. Eu quero ser feliz a qualquer preço. E começa a atropelar. E a gente está vendo isso numa crescente de loucura, né? E olha que nós não estamos ainda nem na metade do que nós vamos passar ainda. E outra coisa, eu não estou fazendo teoria da conspiração. É porque esse patamar de loucura que ainda vai acontecer, ainda a gente não está nem na metade. Eu fico olhando meu neto, tem 4 anos, Tati, eu já estou indo embora daqui a pouco. Apesar de que ir embora não vai me tirar a responsabilidade, não. E aí ela continua dizendo para a gente que surge inevitavelmente um instante em que o ser, nós, vê-se induzido a despertar ou permanecer na morte da realidade. E aí a gente está... Outra coisa, esse livro é um livro moderno, tá? Esse livro não é um livro lá de 1800, não. Apesar de que se eu pego lá o Obras Póstumas 1800, está falando a mesma coisa. E se eu pego Jesus também, está falando a mesma coisa. Porque ele falou que chegaria um momento que o amor esfriaria, né? E a gente está percebendo isso. Então ela disse que a gente precisa despertar para não ficar na morte da realidade, para que consiga acordar do pesado sono a que se submete, é necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vem atando ao processo de autocompaixão, porque o ser humano hoje está se vitimizando por tudo, ele é vítima de tudo. Eu estava falando com as pessoas, igual outro dia eu estava tratando um jovem por causa de bullying na escola.
Eu virei e falei, querido, você me desculpa, eu vou deixar de ser terapeuta por alguns minutos para dizer para você, eu era menor do que eu sou. Na escola, sabe como que eles me chamavam? De cotoco. E sabe o que eu fazia? Ele o quê? Eu falei, nada, que eu não estava nem aí para isso. Eu estava preocupado em jogar bola, porque eu jogava bola pra caramba, eu estava preocupado em estudar, em formar, em trabalhar, eu estava preocupado com o que o outro falava. Eu falei, um dia eu virei pro rapaz, que ele tinha uma mania de querer me perturbar a paciência, ele virou e falou assim, e aí, Cotoco? Eu falei, e aí, beleza? Ele falou tudo. Eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, Deus dá para cada um aquilo que merece, para uns deu inteligência e para outros deu tamanho. Mas só que ele não entendeu. Eu falei com o rapaz, ele não entendeu porque ele era burro, entendeu? Faltou mesmo. Não é verdade? Hoje a gente não pode falar com a pessoa se é baixinho, se é gordinho, se é magrinho, se é louro, se é branco, se é preto, se é verde, se é azul. Isso, o que é isso? O que é isso? Ignorância de si mesmo. Porque sabe quem que eu sou? Eu sou quem eu sou. E temporariamente. Porque ninguém vai imaginar que eu já fui um lorde inglês, né? E também ninguém vai imaginar que um dia eu vou ser anjo, né? Da mesma forma, né? Então ela vê aqui a cadeia da autocompaixão, infelicidade, de autodesestima e de desrespeito para com ele próprio. Então hoje está faltando isso. O ser humano não se respeita. Ele está querendo que o outro respeite ele, mas ele não se respeita. Aí a gente está vendo suicídio a partir dos 5, 6 anos de idade. Semana passada uma menina de 12 anos enforcou-se. Né? Crianças já no processo terapêutico com um psiquiatra, com 6 anos, tomando remédio antidepressivo, gente. Sabe, eu sou totalmente contra, porque não tem cognição para isso ainda, mas o médico vai e passa. Porque a mãe leva, chega lá. Hoje todo mundo tem problema, sabe? Não é o ideal. Não é o ideal. A não ser que seja uma doença grave. Fora disso, se for questões cognitivas, foi aí ou foi aqui? Deixa eu ver se foi aqui, pode ter sido aqui também. Deixa eu ver. A gente vai se virando aqui, porque esse meu negocinho aqui também eu acho que está com problema. Mas enquanto ele vai... Tem que passar esse negócio. Ai, voltou. Vai voltando. Mas eu vou falando aqui, qualquer coisa se apagar a gente fala. Eu estou dizendo porque a coisa já está começando desde a infância, mas se vocês pegarem lá no Obras Póstumas, no capítulo 27 da Humanidade Regenerada, vocês vão ver Kardec falando sobre tudo isso agora. Ele já fala lá desde trás, né? E aí a gente começa a entrar, olha como que a coisa parece que não é nova, né? Desperta tu que dorme. Alguém já escutou isso em algum lugar? Desperta tu que dorme. Quem falou isso, hein? Quem falou isso foi esse senhor aqui, ó, Paulo de Tarso. Lá na carta dos Efésios ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E ele, quando ele fala isso aqui, ele está falando para os mortos? Não, ele estava escrevendo uma carta para os Efésios. Percebe que a Joana, nós estamos falando da mesma coisa aqui, e quem está falando aqui é Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso teve um momento de despertar dele. Ele era olha só, Saulo, se fosse hoje, se ele estivesse vivendo hoje, Saulo de Tarso seria um criminoso contumaz. Ele teria pego aí uns 150 anos de cadeia, pelo quanto cruel ele era quando Saulo. A transformação foi tão gigantesca que até o nome ficou para trás em Paulo. E sabe o que é mais interessante? A gente não liga. Porque a transformação foi tão grande que parece que o passado dele foi deixado de um momento. Isso aí serve de modelo para nós, que a qualquer momento nós podemos fazer a nossa transformação, não importando o quanto ruim eu fui. Percebe isso? Percebe o quanto isso é grande? Para o Cristo, para Deus, não importa o que eu fui, importa o que eu quero ser a partir de hoje. É claro que acerto de contas todos temos que fazer, faz parte do processo, mas não é essa a preocupação. A nossa preocupação é o que eu quero me tornar. Eu espero que todos nós estejamos muito próximos à nossa estrada de Damasco, né? Então ele nos convida nesse momento para dizer assim, é necessário despertar. E aí vem o Emmanuel, que lá no começo da minha jornada como espírita eu não gostava do Emmanuel.
Porque aquela parte onde o Chico estava com o olho sangrando, e o Emmanuel chega e fala, você não está trabalhando? Ele, você não está vendo que o meu olho está sangrando? Ele falou, você tem 2, né? Eu falava assim, como é que pode ser um espírito bom, né? É porque eu era infantil, porque ele sabia que era necessário, que tinha que ser feito, né? Hoje, se o Emmanuel pudesse, igual a Joana, ficar comigo pelo menos uma vez por mês, eu adoraria, mas também eu mando mensagem para ele de vez em quando, ou responde, eu não escuto, né? Mas o Emmanuel diz assim, ó, para nós, olha, lá no livro Pão Nosso, necessário acordar. E aqui eu vou tentando traduzir de uma forma bem tranquila, para a gente poder entender. Ele diz assim, grande número de adventícios, ou não, ao círculo do cristianismo, acusa forte dificuldade na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Adventícios aqui, o que é adventícios? São os neófitos, aqueles que estão começando. Mas ele diz, adventício ou não. Ele está falando que muitos de nós falam que tem grande dificuldade. Mas outro dia eu estava falando, qual a dificuldade de entender o Evangelho de Jesus? A gente pode até falar que as palavras são meio complicadas, mas Senhor, qual o maior mandamento? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual o outro mandamento? Antes de julgar o teu irmão, né? Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tirar a trave que está no seu olho. Não desejar ao seu próximo aquilo que não quer para ti mesmo, né? Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. E se você for pegar os ensinamentos, são ensinamentos tão simples, porque Jesus era simples. É engraçado, né? As questiúnculas que ele vai falar aqui literárias, tem gente que fica discutindo. Outro dia lá no FEL, estava numa reunião, a pessoa, não, porque eu estava olhando lá, a palavra aqui está no pretérito perfeito. Eu falei, para, pelo amor de Deus, que o meu obsessor entra em mim aqui agora, daqui a pouco faz um escândalo aqui. O objetivo não é esse, o objetivo é compreender o processo. Tem outros que dizem, não, é porque em Mateus... Para, por favor. Traz para o simples. Vão ser facilitador, né? Não vão complicar o que pode ser fácil. A Joana de Anjos fala que ser feliz é simples, o difícil é ser simples, né? Aí ele diz, alguns encontram obscuridade nos textos. Não compreendi, mergulha, vai estudar. Outros perseveram nas questiúnculos literários. Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Foi quando ele encontrou com Anã, foi aonde? Foi em Nazaré ou foi na entrada de Damasco? Né? Então, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para se preservar na terra. Percebe? Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Olha só. Né? Eu nunca vi Jesus complicar. No sentido da literatura de Jesus, do que a gente tem de Jesus, Jesus sempre facilitava, né? Às vezes ele até dizia, o que lês, né? Como entende, como percebe, né? Tá muito chato, gente? Mentirosos, pesados, eles estão. Mas até meia-noite. Não, eu quero em casa, eu chegar em casa. Agora, olha aqui, ele continua dizendo para a gente, e quando eu pego, porque eu monto com muito carinho, vocês podem ter certeza, é igual essa imagem aqui, essa imagem me fascina, porque eu olho ali e eu falo assim, que ele parece Jesus comigo, né, assim, ou contigo, né, ou com você, parece que é um encontro, né, parece que ali tem um encontro, né, aquele ali é um encontro. Olha só, ele diz assim, na maioria das ocasiões, os convites divinos, né? Aquilo ali parece um convite, alguém convidando alguém para alguma coisa. Olha. Os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. De quem que está falando? Dos adventistas, ou não? Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas. Então, quando a gente olha isso aqui, parece uma cena sagrada, mas daqui a pouco a gente esquece. É o que ele diz aqui, ó. Dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. No Natal a gente chora. Jesus morreu, né? Na Semana Santa, a gente fica naquele glamour, né? Do final. Mas aí ele diz assim, ó. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina.
Faça indispensável examinar-se, emergir-se da animalidade e erguer-se para senhorar do próprio caminho. O que fica dessa mensagem? Que enquanto a gente não trabalha para entender esse propósito, do que eu faço, do que eu estou vivendo, qual essa minha destinação, eu ainda não sou senhor do meu caminho. Ainda eu estou, o que Jesus do Evangelho fala isso, que a gente não percebe. Nós estamos à margem, à beira, porque a gente não percebe quando tem as narrativas lá, estava aquele à beira da estrada, ou à margem da estrada, porque não estava na estrada. Então às vezes a gente não está na estrada ainda, não está no caminho, né? E eu estou falando aqui, gente, para nós como humanidade, tá? Não é para ninguém diretamente. E aí ele continua ainda lá no livro Pão Nosso, dizendo, acordar e erguer-se, fala assim, olha, isso aqui é importante para a gente entender os propósitos. Hoje, eu atendendo um paciente, ele está num dilema danado, porque é assim, ele é católico, a esposa é espírita, a filha é evangélica. A filha não conversa com a mãe porque é espírita. Olha a grosseria, né? Porque ela é evangélica. E a mãe questiona a filha porque é evangélica. E ele é questionado pelas duas. Porque ele é católico, então ele não segue muitas coisas. Ele falou assim, eu virei para ele e falei assim, ô rapaz, o que você arrumou na vida passada? Mas ele falou assim, Marquinhos, mas eu te respeito muito como espírita e gostaria muito de ter pelo menos 10% do que você fala. Mas o que ele me disse é o seguinte, a minha filha e o marido dela, hoje, eles estão indo para um monte, subir um monte, o marido dela agora, junto com os amigos dele, deixaram a barba crescer, eles rasparam a cabeça, usam com uma boina, subir no monte para se aproximar de Deus. Eu falei, não vire evangélico, pelo amor de Deus, pelo menos não vai para o lado da sua filha, arruma outra igreja. Aí nós vamos entender aqui o que o Emmanuel está falando aqui, olha. Porque hoje, no Brasil, tem 3.000 denominações religiosas. 3.000 denominações, tem religião para tudo. Tem dos santos do último dia, do penúltimo dia, do quinto dia, do 12º, tem o xamânico, tem tudo, tem dos leões, dos leopardos, dos guerreiros, das armaduras, que não sei o que, e a gente vê o mundo no caos que está, cheio de religião para todo mundo. E aí olha só o que o Emmanuel vem dizer para a gente. Grandes massas supostamente religiosas, olha só, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de um escuro pesadelo. Está lá falando de Deus, está dormindo. Fariseus modernos, doutores da lei perigosos, complicados, que condenam a gente numa facilidade enorme. Sacudidos pela corrente incessante. Gente, eu não estou falando mal de religião. Eu estou falando aqui do momento, né? Que ele está dizendo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levante através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Vamos para uma mediúnica igual a nossa lá, para você deparar com um espírito que veio de uma religião e agora está lá sofrendo. Porque deparou com um monte de coisa que não tinha nada a ver com aquilo. Acabou tudo aquilo. E tem uma raiva da gente enorme, né? Porque não é isso. E a gente não está falando mal, mas é como se fosse, igual o ritual xamânico mesmo. Eu tenho que usar o chá de ayahuasca para me encontrar com Deus. É meio fora da caixinha, né? Então vamos lá. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da sociedade, da ociosidade. Às vezes despertou. Eu tenho pessoas lá no Fé que estão há 40 anos lá no Fé. No mesmo lugar.
E ficam dizendo assim, Marquinhos, mas você não conheceu a tiazinha. Eu falei, não conheci, filho, não tinha idade para isso. Não tinha nascido, como é que eu ia conhecer a tiazinha? Porque fica ainda porque conheceu alguém, acha que conheceu alguém, aí foi amigo de alguém, isso vai mudar a vida dele. Não muda. Né? Aí tá lá 40 anos, passando pela mesma coisa. E outra coisa, conhece a doutrina, olha que coisa interessante, né? Você conheceu a tiazinha? Então, mas eu não conheci, filho. Mas então, ela desencarnou, já virou anjo, e nós estamos aqui do mesmo jeito, achando, porque eu conheci a tiazinha, eu me tornei melhor. Eu falei isso com a pessoa, ela ficou meio triste comigo. Eu falei mas assim, deve ter quase 30 que ela desencarnou. então, você vê, eu tenho 20 que eu estou no inferno, quando ela desencarnou, já tinha, ela estava indo embora, não tinha jeito. E eu não estou falando por mal, não, porque por todas as narrativas, a tiazinha é um anjo. Tudo bem? Mas isso não me faz ser um anjo. Sim. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, olha só. Se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim que o mestre ilumine. Gente, eu não ligo aqui de não terminar, não, porque a hora que a gente parar, a gente para. Eu estava lá, pra vocês verem como que a gente tem que aprender mesmo a viver. O objetivo nosso é aprender a viver. Lá em casa estava passando por uma fase que dava 11h30, meia-noite e pouco, o interfone lá, a campainha na minha casa tocava lá. A gente chegava na janela, não via ninguém, né? Aí minha esposa estava falou assim, Marcos, a gente precisa, vamos fazer alguma coisa, porque nossa, já está, né, ficando chato. Eu falei, não, sábado eu vou colocar uma câmera lá, a gente vê e resolve isso. Aí no sábado acordei de manhã, aquela coisa, comecei a colocar a câmerazinha lá e tal. Daí a pouco, na hora que eu estava quase tudo pronto, veio na minha cabeça assim, não coloque. Eu falei, no mínimo é o obsessor que está ajudando a apertar a campainha, né? Não é assim que ele pensa? Não coloque. Eu falei, que coisa? Eu falei, não coloque. Por que não colocar? Aí desci da escada, fiquei lá embaixo. Aí ela falou, o que foi? Tá dando certo? Não, eu falei, tá, né? Porque vieram falar aqui para mim não colocar a câmera. Por quê? Porque não falaram o resto, não. Estou aqui esperando, ó, você não está vendo que eu estou esperando aqui, ó, para me ver o que eu faço aqui? Aí andei para lá um pouco, andei para cá e voltei, eu falei assim, mas poxa, me ajuda aí, por quê? Ele falou assim, se você descobrir quem é, o que você vai fazer? Me responda. Se você descobriu quem é, o que você vai fazer? Percebe? Vocês entenderam o que ele estava dizendo para mim? Se eu descubro quem é que estava fazendo a coisa, o que eu ia fazer? Eu ia lá brigar? Eu ia lá afrontar? Poderia ser uma pessoa até que eu gosto muito, admiro muito, respeito muito, filho de alguém, alguma coisa. Aí a primeira impressão para nós assim, mas então quer dizer que eu vou ficar passando por isso? Não é assim esse nosso lado? Ele estava querendo dizer o seguinte, você vai fazer o quê? Descobrindo. Eu falei, tá. Mas eles não deixam você no vácuo, eles falaram assim, coloca uma campainha sem fio e desligue toda noite. Eu coloquei a campainha sem fio e todo dia que nós vamos deitar a gente desliga. Ficou todo mundo sem graça, eu, minha esposa, o obsessor, os apertadores de campainha, todo mundo. Por quê? Porque foi resolvido. Nós ainda resolvemos as coisas do modo grosseiro, porque nós estamos ainda dormindo na nossa animalidade. Olha que coisa interessante. Hoje você vai morrer de rir. Tá vendo? Percebe o despertar? Porque a gente acha que despertar é outra coisa. Despertar é ouvir, é olhos de ver, ouvidos de ouvir. Essa é a fala do Cristo. E aí a gente vem para a urgência do momento, que Paulo de Tarso alerta sobre a brevidade do tempo e a necessidade de aproveitar as oportunidades de crescimento e serviço ao próximo. Esse é o nosso objetivo. Porque pergunta-se a Jesus, qual o maior mandamento? Ele ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E morre o assunto, ele não falou que não precisava fazer mais nada. Porque a gente fica arrumando coisas para querer fazer, né? O Espiritismo reforça que a encarnação ou a reencarnação é uma chance preciosa de progresso e que adiar o esforço no bem é desperdiçar tempo valioso.
uma reencarnação desperdiçada, gente, gera um carnê enorme lá depois. É igual atrasar pagamento de cartão de crédito. O juro na fatura vai complicar a sua vida. Você vê que quase 80 milhões de brasileiros estão tudo endividados porque mete o pé no cartão e depois fica lá sofrendo. E eu não estou falando mal de ninguém, mas a reencarnação é a mesma coisa. A gente esquece que a gente está aqui para fazer uma coisa e faz outra. A gente fica devendo duas. A gente veio para pagar as anteriores, a gente aqui fica devendo as anteriores e mais essa ainda. Olha essa coisa interessante. E ele diz assim: a noite está muito avançada e o dia vem chegando. A noite representa o período de ignorância do materialismo, enquanto o dia simboliza a era de luz da verdade e da renovação espiritual trazida por Evangelho. Eu não lembro se eu falei um dia aqui sobre o que eu vou falar, mas eu tento trazer isso como lembrança. Quando Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes? Olha, nós vamos fazer a análise em cima disso aqui, olha. A gente não escuta mais galo cantar, eu não sei aqui, né, se vocês moram por aqui, pelo menos lá onde eu moro, só se for no celular, porque não tem galo, nem galinha, nem pato, nem mais ninguém, né? Eu quero saber o seguinte, mas vamos tentar fazer uma análise junto aqui. O galo canta em qual momento? No amanhecer. E o símbolo do galo cantar ao amanhecer, porque quando o galo canta ao amanhecer é hora de despertar. Então Jesus vira para Pedro e diz assim: antes de você despertar, você vai me negar. Antes ainda que o galo cante, que você desperte, você vai me negar. Porque depois que Pedro desperta, nunca mais ele negou Cristo. Ao contrário, no fim da vida dele, quando condenado à cruz, ele diz: igual meu mestre? Não, seria um troféu, é de cabeça para baixo. Por que ele fez isso? Porque ele já estava desperto. E olha que nós não estamos precisando mais de ser crucificado de cabeça para baixo. É só fazer as mudanças, é só despertar, porque já passamos da época disso. Então a gente começa a entender que nós não somos resultados de uma vida só. A existência corporal não é destino, é o trajeto, é o percurso, né? Tudo aqui é temporário, tudo aqui, a maioria das coisas que a gente acha que é verdade é ilusão, né? O objetivo do espiritismo que a gente traz aqui é a formação do ser humano de bem. Não é o ser humano que vive bem, é o ser humano que vive o bem. Eu trouxe essa parte aqui para a gente entender. E olha só aqui que a gente vai continuando aqui dizendo: olha, quanto a ti que ainda te encontras na carne, isso aí lá está no Caminho, Verdade e Vida, fala do Emmanuel. Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Quer dizer, são poucas vezes que a gente age pensando assim: o que eu vou fazer é bom, é útil, vai prejudicar alguém, né? Porque a gente vive numa humanidade que é assim, quer ver? Vou falar do Brasil principalmente. Vem o Pix para ajudar e vem um para burlar o Pix para prejudicar. Sai uma coisa boa para fazer e vem uma outra coisa boa para... Olha aqui, né? Era para a gente estar num paraíso, né? Mas ainda não. Aí ele diz assim: levanta-te, esforça-te, né? Porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias. Um espírito chegou na reunião mediúnica e falou assim: nós vamos continuar prejudicando. Aí a gente vai dialogar dizendo: meu irmão, mas para que isso? Tal? Ele falou assim: mas sabe qual é o problema de vocês? Vocês acham que a gente não tem inteligência. Vocês estão achando que nós vamos ficar colocando o pé na frente, prejudicando, maltratando? Sabe o que nós fazemos hoje com as pessoas? Nós colocamos dúvidas. Percebe? Às vezes a gente acha que a obsessão é uma coisa que a gente começa a sacudir o corpo, bater cabeça em parede. Não, obsessão é quando eu começo a ter problemas com a minha realidade, e aí eu começo a ter dúvidas de coisas, agir mal de uma forma, e a gente não percebe isso. Então esses são as fantasias, os pesadelos que a gente, né, que as realidades vão fazendo. E aí o Emmanuel, no livro de Palavras de Vida Eterna, ele diz assim para nós: olha, não te iludas assim,
fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé. Então é o seguinte, não é falar de Deus, nem falar de Senhor, né? Sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e ainda nessa ou naquela ocorrência é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Aí a gente começa a entrar no despertar mesmo, porque quando eu começo a entender, eu sei que parece muito poético, mas é mais ou menos assim, o que o Cristo faria no meu lugar? Mas eu sei que isso é um pouco difícil, mas eu vou trazer aqui uma coisa que talvez vai abrir um pouco a nossa mente. Vamos pegar um trecho do Evangelho, está lá a mulher hemorroíça, a mulher com fluxo de sangue. Ela, num dado momento, ela diz assim, 20 anos naquele sofrimento, naquela situação toda, ela diz, se eu tocar na veste do Cristo, eu vou ser curada. Nós não vamos nos prender a isso não, eu quero que a gente entenda aonde nós vamos chegar aqui. E ela vai no meio daquela multidão, e ela toca na veste do Cristo, aí o Cristo vira para Pedro, na mesma hora diz assim, Pedro, alguém me tocou. E Pedro, com aquele jeito pedrito dele, né, diz, Senhor, não aguento você, né? Todo meio dessa multidão, como que alguém te tocou? Afinal de contas, está todo mundo te esbarrando o tempo todo. E falou, ô Pedro, não é isso, é porque de mim saiu virtude. Se a gente for falar de Jesus, Jesus tem todas as virtudes do universo, porque Jesus já é um espírito estelar, um espírito já formado, é um Cristo. Então ele tem todas as virtudes do universo. Mas já está na hora da gente começar a ter algumas virtudes. Aí a pergunta que não cala aqui na mente da gente é, quando alguém nos toca, que virtude que sai de nós? Talvez a gente não consiga fazer a cura, porque não temos a virtude ainda do curar. Mas será que quando alguém nos toca, porque está precisando de um ouvir, de um falar, de um carinho, de um amor, da generosidade, da compreensão, será que sai da gente isso, a fraternidade? Então, quando alguém nos toca no caminho, que virtude que sai de nós? Difícil isso, né? Então está na hora da gente começar a perceber que às vezes os toques são toques pesados. Às vezes um toque que a gente precisa que saia da gente perdão, que saia generosidade, que saia amizade, que saia compreensão, Um pouquinho de atenção. que seja, ou o silêncio se eu não tenho o que oferecer. Então que isso aqui hoje pra gente, se eu parar por aqui eu já estou feliz, que quando alguém nos toca, que virtude que sai de nós. Eu não estou falando de gente, às vezes, lá de longe, não. Estou falando de dentro de casa, às vezes. Filho, marido, esposa, pai, mãe, genro, né? Sogra, não. Estou brincando, gente. Estou brincando. Isso é brincadeira, brincadeirinha. É por isso que Pedro era tão mal-humorado. É, por causa da sogra, então, eu morava, faz assim não, porque eu sou sogro, né? Não faz assim não, minha sogra me amava, a minha esposa que não gostava por causa disso, da minha sogra, que a minha sogra ficava assim, cuida bem do Marcos é um marido maravilhoso, deixa de você puxar saco, mãe, eu falo assim com sua mãe não, quando a sogra é boa a gente defende ela, né? Ô, gente, mas nós estamos no momento que sabe o que é interessante? Eu uso desse jeito meu para a gente sorrir um pouco, porque eu nunca vi as pessoas não sorrirem mais, todo mundo emburrado. Outro dia eu fui numa loja, menino, cheguei na loja, pronto,
falei, não, vamos embora. Porque parece que ela estava, né? Nossa, ela estava com uma cara tão feia, que eu falei, quase que eu falei, não, desculpa, né? Desculpa, eu não queria ter vindo, eu sei que eu sou feio, não queria ter vindo aqui, mas eu tinha que comprar o negócio, né? E assim, a gente, sabe, a falta de carinho, de generosidade, a gente às vezes, eu sou desse jeito aqui, todo quem me conhece sabe que eu sou assim, do jeito que eu sou aqui, eu não estou aqui fantasiando, eu sou esse cara aqui, desde o dia que eu me conheço, eu sou assim, né? Eu sou aquele cara, oi, bom dia, eu sorri para todo mundo, oi, olá, tudo bem? Tem gente, outro dia eu falei assim, por favor, pode entrar. Pode entrar, sorrindo. Desconfiando de mim, né? Porque a gente, não é assim, a gente está num momento muito difícil. Porque as pessoas também estão com medo da outra pessoa. Porque a gente só escuta que vai processar, que não serve, que não vale. A gente, para abraçar hoje, tem que perguntar, posso te dar um abraço? E tem gente às vezes fala, não gosto. Fala, tudo bem, perdeu você. Perdeu o abraço. Né? Você ganhou um monte de energia boa aqui pra caramba, perdeu o abraço. Olha só, gente, o despertar espiritual. Na visão espírita, despertar do sono refere-se ao chamado para consciência espiritual, deixando de viver de modo automático, materialista ou indiferente às realidades do espírito. O sono simboliza a ignorância espiritual da gente, o comodismo e o afastamento dos valores do Evangelho. Aí a gente começa a entender. E outra coisa, não tem nada mirabolante, é muito simples, né? Ser gentil, ser amoroso, ser carinhoso. Se eu ainda não consigo, eu me calo, me reservo, né? O convite de Paulo é que para cada um desperte para a sua responsabilidade da própria o quê? Evolução, né? Reconhecendo que cada dia nos aproxima mais da plenitude espiritual e da verdadeira salvação, que a gente tem esse negócio de salvação, estendida como libertação das imperfeições que nos aproxima de Deus. Nós estamos longe demais de Deus. Outro dia eu falei numa casa espírita que eles, depois eu falo, Márcio também, né? Eles estavam cantando aquela música, Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Depois que terminaram, vocês acreditam nisso? Que Deus está aqui como o ar que você respira? Tá? Quando você acorda de manhã e canta, Deus está aqui como o ar que eu respiro? E tá. Bem, se ele está, qual o problema? Por que você tem problema na sua vida? Porque se Deus está aqui como o ar que eu respiro, eu não tenho problema nenhum na minha vida, eu só estou passando pelo processo. Mas tem gente que tem, a maioria das pessoas, gente, Deus é assim, se está bom para mim, Deus é bom, se não está bom para mim, Deus esqueceu de mim. Não é assim? Deus é um bonequinho na mão da gente, da humanidade. E hoje está crescendo o número de céticos, de pessoas que não acreditam, de ateus. Engraçado isso, né? E quando acreditam. E aqui o André Luiz, eu trouxe um pedacinho do André Luiz para a gente não esquecer do André Luiz, né? Ele diz assim, qual é em verdade o objetivo da reencarnação? Gente, qual que é o objetivo da reencarnação? Evolução. A finalidade é o aprimoramento, é a evolução nossa. E a gente esquece disso. E é isso. Aí ele diz, todos temos necessidade da luta que corrige, que renova, todos nós. Todo mundo tem que passar pelo processo, trabalhar, fazer, todo mundo tem. Mas a reencarnação é o meio, a educação divina é o objetivo. Aí diz, a educação da alma é a alma da educação. Esse compartilho aqui eu acho interessante demais. E o mais interessante é que no livro Nosso Lar, o André Luiz traz isso aqui pra gente, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Aí ele pergunta para nós, olha, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda para despertar? Porque ainda nós estamos o quê? Dormindo, né? E aqui o Emmanuel vem falando para a gente que o Espiritismo é o Consolador prometido, que eu acho que entender isso, né? Parece que é difícil para a gente. O que é o Consolador? Lembra o que Jesus fala sobre o Consolador? Falou, olha, eu vou pedir ao Pai que vos envie o Consolador prometido, que fará o quê? O que ele falou que seria o Consolador prometido? Que fará lembrar
daquilo que eu falei. Se vai lembrar porque a gente tinha esquecido, né? E ele falou assim, explicar aí coisas que ainda vós não tem ou competência, ou habilidade, ou condição de ser. Então, o Espiritismo é esse cristianismo, né, redivivo, que faz o quê? Olha o que ele diz aqui, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Eu vou já encerrando aqui com uma fala da Joana de Ângela. Tinha mais 26 slides, mas eu volto aqui depois, né? Porque eu não estou com pressa, né? Ela diz assim para a gente, olha, ninguém pode deter o amanhecer. Lembra lá da mensagem da urgência, do momento? Que nós estamos no momento do amanhecer? Então o momento do amanhecer é o momento do despertar. Da mesma forma, o progresso não pode ser detido. Então nós vamos transitar para um mundo de regeneração. Tem gente que está preocupado se vai ser banido daqui, né? Porque ficou aquela coisa do planeta chupão, que ia chupar a gente, aquela coisa, essa coisa toda louca, que não é isso. Muitos de nós, assim, eu não gosto de falar de números, de expressões, mas o que a gente escuta, que vem da espiritualidade, que quase a metade de nós não vamos estar aqui no futuro. Eu espero que eu esteja. Peço, eu gosto da Terra, né? Ficar por aqui mesmo. Conheço muita gente, gosto das pessoas. Mas muitos de nós não vai estar aqui, não por castigo, por nada. E outra coisa, não vai ser tão ruim para onde vai, porque vai para onde a sintonia leva. Mas ela está dizendo que nós não vamos conseguir deter, porque tem gente que acha que não vai acontecer, já está acontecendo, só que a gente não está percebendo. Então o progresso não pode ser detido, porque os seres humanos que às vezes postergam, então aqueles que não querem, acham que vão atrapalhar, passam. Olha o que está dizendo que a gente passa, retornando ao proscênio da matéria a fim de crescerem emocional e espiritualmente, iluminando-se e iluminando o mundo que lhes serve de colo, de mãe, de escola para a aquisição da sabedoria. Então é assim, nós estamos no momento que Jesus está dizendo para nós, antes que o galo cante, você vai me negar, mas na certeza que o galo vai cantar e que ninguém pode deter o amanhecer. Então a gente pode dizer, não como Pedro falou, mas ele pode dizer, Senhor, me desperta antes que o galo cante, para que quando amanhecer eu já seja um novo ser na tua vida, porque esse é o nosso objetivo, né? O objetivo é despertar. E quando vocês estão achando que é porque eu pulei os slides aqui, mas tinha tudo isso aqui ainda, que a gente podia falar, né? Mas eu não tenho problema, porque são poucas coisas que eu ia falar sobre a importância do estudo, né? Sobre a renovação espiritual, mas eu acho que o objetivo que a gente precisava aqui hoje é essa compreensão de, não é mais, eu vou usar termos muito comuns, ficar enchendo linguiça, ficar ocupando tempo. Por exemplo, quando eu vou preparar um palestra, eu falei assim, eu não vou lá para ocupar o tempo, eu não vim aqui para ocupar o tempo de vocês, eu vim aqui para dar esse up na nossa vida. A gente não tem que ser espírita para a gente ter carteirinha, nem camisa, para quando chegar lá, falar assim, eu tenho a camisa lá do FEC, eu tenho carteirinha aqui. Não é isso. Não é isso. Quando a gente, porque quem está estudando a Gênese, depois, pelo amor de Deus, estuda o céu e o inferno, para ler lá o Código Penal da Vida Futura, para entender que o nosso grande juiz é a nossa consciência. Não tem juiz mais ferrenho do que a nossa consciência. Mas eu vim aqui para a gente despertar, para a gente conversar do jeito que conversou, trazendo o Emmanuel, que às vezes é difícil para muita gente, mas vocês verem que ficou fácil, usando uma linguagem simples, que eu não ligo das pessoas falarem, eu vejo oradores, né? Eu não sou orador, eu sou falador, né? Diferente, né? Mas assim, não é hora de complicar, é hora de facilitar.
É hora de tornar a coisa mais simples, principalmente no momento que a gente está vivendo. Porque não querendo fazer uma propaganda ruim, mas os dias vão ficar mais complicados um pouco. E quem vai sobressair um pouco? Aqueles que estiverem despertos. E que a gente esteja desperto. Né? Que em breve eu volte aqui mais acordado do que eu já estou um pouco. Né? Que, obrigado pela paciência, né? Por ter ficado aí comigo um pouco. Muita paz para todos vocês. Oi. Queria só uma pergunta, curiosidade positiva. Você falou que esse estudo começou há 3 meses, né? Você elaborou esse estudo. Na realidade, eu comecei a falar 3 meses. Ah, tá. Foi através dessa instalação da câmera que você teve esse despertar? Não. Porque nós estamos vindo num trabalho. Teve a instalação da câmera, você teve isso aí e falou. A questão da instalação da câmera, porque isso o que eu quis trazer com a questão porque eu já estou vindo desde o ano passado falando sobre renovação, né? E nós estamos fazendo um trabalho muito grande com os livros, principalmente da série do Emmanuel, que é o Pão Nosso, o Fonte Viva, porque são os livros que mais se aproximam do Evangelho. Mas não tem nada a ver com a câmera, não. A câmera foi só um episódio. Não, porque eu pensei, nossa, através dessa câmera de instalação saiu um grande estudo para nós hoje. Eu fiquei... eu acho que... Eu posso dizer uma coisa? Essa coisa igual da câmera acontece comigo muito. Eu sou alucinado. Você alguém é alucinado aqui? Porque eu falo que eu não sou médico. Falar que é médico porque eu sou pequeno, né? Então eu não sou médico. Eu sou alucinado, sabe por quê? Porque é o seguinte, eles falam o tempo todo na minha cabeça. Tem hora que é bom, tem hora que é chato. Tem hora que é bom, tem hora que é chato. Tem hora que é muito complicado. Porque tem hora que eu também não estou preparado. Tem hora que eu peço, por favor, chega. Não dá, hoje não. Eu estou com raiva. Teve um dia que eu falei com eles, eu estou com raiva. E aí? Vai encarar? Mas é porque tem hora que a gente também, eu tô na carne. Mas essa é porque a gente encaixa a vida. Essa questão da câmera vem na cabeça da gente. Eu estou preparando a palestra e de repente vem na cabeça da gente. E aquele lance? E essa situação que aconteceu? Tem um monte. É porque surge. E ontem eu não falei da câmera. Na outra palestra. É engraçado. Hoje me deu vontade de falar. Ela em casa tem um problema sério. A minha esposa, de vez em quando eu paro assim um pouquinho, estou calado. Ela, o que você está escutando aí? Fala, né? A gente parece que eu tenho vida própria. Mas assim, uma das coisas que a gente precisa trabalhar, já para encerrar, porque já passou, né? Que a gente precisa trabalhar muito é essa observância de ter esse momento de ouvir, sabe? Porque eu não sou especial para isso, todos nós temos muito disso. Tanto que a mediunidade do futuro é intuição. Vai parar com esse negócio de mediunidade, é intuição. Por quê? Porque eu vou falar com a gente tranquilamente, e falam o tempo todo, quer ver? Influencia os espíritos em vossas vidas? Muito mais do que pensais. Na maioria das vezes são eles que vos guiam, que vos orientam. Como? Através do processo. É porque a gente não ouve. É porque às vezes a gente está dormindo mesmo. A gente não silencia. O silêncio interno, o processo, aí é outra palestra. Aí é autodescobrimento, aí é dimensão do autodescobrimento para a gente fazer um silenciamento. Que horas que a gente tira para escutar o coração da gente bater? Eu não levanto da minha... Eu não estou falando, gente, eu não sou especial. Eu estou na luta igualzinho todo mundo. Eu não tenho... Porque às vezes vem aqui e fala, nossa, Marquinhos, as asinhas dele lá. Tem asa não. Tem não. Só se for de barata ainda. Mas eu estou dizendo o seguinte... O aprendizado faz com que a gente modifique. Eu não levanto de manhã sem meditar um pouquinho. E eu não deito sem rezar um pouquinho. No sentido de me acolher. Você imagina bem, eu acordo e vou fazer trocentos atendimentos o dia inteiro de pessoas que estão cheias de problema. Se eu não tiver equilíbrio, como é que eu vou fazer? E outra coisa, as pessoas vão lá para buscar alguma coisa de mim. Aí o que eles estão fazendo de mim? Eles estão me tocando. E tem que sair de mim o quê? É isso aí.